Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje apenas 2 descartáveis para trazer a vocês o melhor do cinema nacional. Tô aqui com o meu mano Fê. E aí galera, boa noite. Isso aí, Bom dia, boa tarde, né? Não sei quando vocês estão assistindo. Exatamente, aí, ó. Olha aí, ó, pontualidade. Eu sou o Rodrigo Piaia, mentira, vocês pegaram, né? Não sou o Piaia, eu vim aqui fazer a vez dele hoje, porque hoje o negócio aqui é só para os cinéfilos. Hoje aqui, eu e o Fê, a gente vai debater os melhores, os maiores filmes brasileiros de todos os tempos. Ou não. Que a gente viu no caso, né? Porque a lista tava um pouco, né? Eu acho que a gente tem que explicar que a nossa lista de filmes Com de hoje, certeza. ela não é dos melhores filmes nacionais, porque pode ser que tenha pessoas aí que gostem dos clássicos, os mais bem falados filmes, ou os filmes mais atuais. O critério pra gente montar a lista de filmes hoje foi filmes que nós dois assistimos e que poderíamos comentar sobre. Exatamente. Lógico, a gente podia vir aqui com o Glauber Rocha, trazer todo aí um cinema conceitual brasileiro, tropicalismo, os caralho todo, mas não é o caso. A gente tem uma coisa muito melhor. Cinema pipoca. E coisas aleatórias aí que a gente assistiu também ao longo dos anos. Podemos chamar de blockbusters brasileiros. Blockbusters brasileiros, com certeza. A gente pode falar isso, a gente deve falar isso. Mas antes de qualquer coisa, a gente só está aqui graças, é claro, ao oferecimento de Totality Clean, as melhores condições para você fazer a limpeza aí do seu sofá, do seu estofado. Chama eles. Fact Tattoo. Fact Tattoo, sempre pronto para te atender da melhor forma. Exatamente. E o nosso imenso agradecimento à Prem Comunicações por todo o apoio que dá aqui aos descartáveis diariamente. Pelo espaço, né, cedido, pelo estúdio maravilhoso que nos abriga. Que nos acolhe e a gente pode fazer uma bagunça aqui. Mas a gente não veio aqui falar de comunicação, a gente veio aqui falar de arte, de conceito. De e a sétima arte. Sétima arte, cara. Aí você soube. E vamos lá então, né? Vamos começar essa tier list? Bora? Bora! Então vamos explicar ali as categorias que a gente Exato. colocou e o que a gente quer dizer com essas categorias, né? Uhum. Porque não é do nosso interesse, de nenhuma forma, em nenhum programa, menosprezar o trabalho de profissionais. Sem dúvidas, sem dúvidas. Isso a gente Mesmo não vai o fazer. filme que ficar mais mal colocado, digamos assim, na nossa lista, ele merece o agradecimento do povo brasileiro de ter sido representado de alguma forma, mesmo que ruim, no cinema, na sétima arte. Bom, explicando aqui as categorias, né? A gente tem aqui, é claro, o cinema digno de Oscar, aqueles filmes a nata do cinema, a nata da qualidade, técnica de atuações, direção, roteiro. Filmes que engatinharam para que o cinema brasileiro hoje pudesse correr E é isso, em voar. busca do Oscar. Nós temos o Vale Ingresso, que é aquele filme, pô, Compense no cinema. compensa no assistir. cinema. Não espera chegar no streaming, não espera chegar no telecine nem nada. Vamos no cinema curtir esse filme aí, que ele vale a pena. Uhum. Paro para assistir. Que seria aquela categoria, tipo assim, você tá passando canais e aí você vê que de repente tá passando aquele filme em um determinado canal, ou você tá procurando um filme para assistir e vê que ele caiu em um dos seus streams, ele está disponível em um dos seus streams. É aquele filme que, pô, vale assistir, vale um voto de confiança, Vale. reassistir de repente. Uma definição que eu daria para essa categoria é hora do almoço, hora da janta. Você está ali, ó, você fala, não quero mexer no Instagram, eu vou comer de boa, vou colocar uma coisa na TV para assistir. Aí você literalmente para assistir. Não é aquele que você pesquisa por ele, mas se ele estiver passando, você quer ver de novo. Ele vem até você. Isso. Exatamente. É isso, exato. Essa é a definição, um filme bom. Um filme bom, um filme legal, um filme bacana. Filme justo. Um filme justo, não com o Roberto Justo. Um filme esquecível. Esquecível é aquele que de repente a gente vai estar olhando ali, a gente vai falar dele e não vai lembrar qual é a história do filme, porque ela de nenhuma forma nos marcou. De forma alguma. Na verdade, às vezes até nos frustrou na hora, até nos deixou chateados, um desperdício de tempo, mas ok, um filme, ok. E aquele que a gente prefere capinar um lote. Melhor de trabalhar do que assistir isso. Melhor ficar 12 horas no sol com uma enxada na mão do que assistir determinados filmes. Que aí, não, voltando ao que o Fê disse, vale o nosso reconhecimento, vale, claro, o nosso respeito aí, tudo, mas a gente não vai ver de novo. Devia ser essa categoria, podia chamar como é aquela frase da Xuxa? Tá bom, senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Não, porque a Cláudia não merece sentar pra ver esses filmes, mas tudo bem. A gente vai seguir mesmo assim. Bora? Bora. Bora lá ver o que temos pela frente.
Começando, E aí vamos deixar a nossa produção, porque aqui tá longe pra gente ver o nome do filme, né? Tá o e pôster o pior é ali. que nós dois usamos óculos. Pois Que é. situação. Dois incrível. filhos de Francisco. Dois Filhos de Francisco. Não, Um três. clássico. Um clássico do cinema. Eu diria que tá na nata do cinema brasileiro. Não que ele é bom, mas ele é um filme. Cara, é porque esse filme ele tem um valor emocional. Eu lembro de assistir esse filme e eu ficar tão triste que eu falei, eu não vou ver esse filme de novo porque eu fiquei muito triste. Eu não sabia que a criança lá morria. Eu achei que já era o Zezé de Camargo e o Luciano. Spoiler, pra quem não viu. A gente, uma biografia Não, ali, peraí. né? Que isso? Ali não tem nenhum filme 2026, 2025. A gente bota aqui agora a edição aqui em algum lugar aqui da tela, alerta de spoiler, tá bom? Que a gente vai disseminar aqui. Não vai ter esse negócio de segredo, não. Vamos contar o filme. Eu acho que não devia nem ter o alerta de spoiler, porque se a pessoa não assistiu até agora, ela já devia estar preparada para receber spoilers. Exato. Só se ela não conhecer do Filhos de Francisco. Se eu não me Mas- engano, é o único que tem aqui que é de biografia, né? Não, Tem mais? tem mais. Temos. Mas assim, eu acho que é um baita filme. Eu lembro que é um filme emocionante. Quem naquela época ali não queria, né, pegar a própria gema do ovo e tomar de manhã pra cantar igual o Zezé de Camargo? O Luciano não, porque o Luciano não sabe cantar. Mas, Crítica construtiva! amém. Mas, pô, eu acho um baita filme. É um filme lindo, emocionante. Dira Paz também tá nesse filme, gigantesca. Aliás, é uma ícone do cinema brasileiro. Ícone Né? do cinema. Amiga da Julia Roberts. Se ela tá lá, o filme merece ser assistido. Merece, no mínimo, mas eu acho que ele vale ingresso. Eu acho que vale ingresso. Eu colocaria mais ele ali pra paro pra assistir. Mas eu tenho meus argumentos. Disserte. O espaço é seu. Dois Filhos de Francisco. Um filme biográfico, como diz a nossa produção, mas um pouco de sensacionalismo, Isso é que é verdade. normal, eu acho justo. Se não me engano, falta uma parte bem importante da história do Zezé de Camargo e Luciano, que é a parte do sequestro do irmão dele. Eu acho que sim. E eu acho que quando anunciaram o filme, ficou essa expectativa de ter um pouco dessa história, que foi uma história que chocou o Brasil, um período bem triste da história deles. Mas fora isso, é um filme legal. Mas assim, eu acho que nós vamos ter filmes melhores para vir ali naquelas categorias de cima, na minha humilde opinião. Não tem problema a gente classificar nesse momento como vale o ingresso e depois a gente pode realocar. Realocar ele. Eu admito que o seu argumento ele até me cativa. Eu topo deixar ele no Para pra assistir, viu? Acho que é justo. Acho que é um lugar legal pro Dois Filhos de Francisco. Mas você percebe que ele se encaixa nas três primeiras categorias, porque assim, ele não é esquecível. A gente Não, de forma lembra alguma. da história dele. A gente lembra e marca, né? É um filme bonito. É um filme bem legal. Minha avó já falava que era um filme bonito naquela época. Isso aí faz 20 anos. Bora pro próximo. Assalto ao Banco Central. Também é um filme biográfico. Também, né? Não deixa baseado em fatos. E tem um elenco bom esse filme também. Tem um elenco muito bom, gosto de todos os atores que participaram dessa produção, Uhum. mas não é um filme que me marcou. Eu tô com você. Eu acho que é um filme que na época até chamava atenção, porque, né, a gente tá entregando idade aqui, mas vamos entregar, não tem essa. Fala assim, pô, vai ter cenas de ação, sequência, e assim, naquele momento ali, 2010, 2000 alguma coisa, que eu acho que esse filme, ele não tinha esse tipo de cinema no Brasil tão acessível para as pessoas. Tinha outro tipo de produção, mas assim, acho que essa coisa da ação, de ter todas sequências mais elaboradas, coreografias e tudo mais, assim, não acho que era tão comum. Então, despertava atenção, além, né, de ser um assalto. La Casa de Papel foi inspirado no assalto ao Banco Central, né? A gente sabe disso. O cinema brasileiro sempre foi muito reconhecido pela comédia, né? Exato. E aí, quando vê com um filme de ação, isso muda um pouco de patamar. Mas eu diria, pra mim, que também é um filme que eu paro pra assistir. Eu tô fechadão com você. Ele cabe ali no meio. Perfeitamente. Eu não tenho certeza de toda a história, não tenho certeza de que eu lembro de toda a história do filme, mas eu sei que é uma história bem contada, assim, bem montada na edição. Ficou um filme coeso. E acho que ela merece essa posição, pelo menos por enquanto. Depois a gente pode repensar algumas coisas ali. Eu nem mudo mais ela, pra mim, crava ela aí, cimenta, paro pra assistir e morre aí. É isso, vamos pro próximo. Bora. Até que a sorte nos separe, e aqui tá o 1.
Aí, Eu acho que ele representa todos, né? Pode colocar todos, pra mim, pode pegar todos eles e colocar ali no Prefiro Capim. sim, eu assisti os dois primeiro. Assisti esse e o segundo. Eu vou defender ele, não no Prefiro Capitão Lote, porque o segundo é tão ruim, que aí você começa a olhar pro primeiro e falar assim, não é tão ruim assim. Ele é só esquecível. E é uma época que o cinema tava fazendo muito dessas comédias, tipo, e o Leandro Hassum, eu acho ele um caso, né, assim, nunca consegui admirar muito a graça nele, o humor, mas ele tem o carisma dele, é uma história interessante e tudo mais. Assim, eu coloquei ali o Até que a Sorte Nos Separe representando toda a filmografia com esse título. Tá Então, bom. a gente vai ver ali mais pra frente que vai ter, por exemplo, Ter sequências, Tropa né? de Elite. Uhum. Ele Aí o bagulho fica representa louco. um e o dois. Tá bom, Porque, tá bom. tudo bem, tem um melhor que o outro, mas a história, ela segue o mesmo rumo, digamos assim. Exato, entendi. Não, então se for assim, a gente vai nivelar por baixo. Acho que dá pra capinar o lote. Melhor do que ver o Leandro Hassum por 3 horas. Ele até poderia ficar ali no esquecível, porque eu não lembro exatamente o que acontece, mas eu acho que não me marcou de uma forma que eu não tenho vontade de assistir de novo. Não, um lote te marcaria mais. Eu tenho certeza. Pô, a gente já tem um candidato para ficar lá embaixo. Deus. Bacurau. Bacurau. Pô, eu sou cadelinha de Bacurau, velho. Eu sou uma cadela do Kleber Mendonça Filho. Eu só assisti uma vez, mas eu digo pra você que eu gostei bastante. Eu Achei acho um filme interessante visualmente, lindo. baita produção, Baita produção. e eu acho que até revela, assim, pra gente atuações de pessoas que a gente... Lógico, tem a Sônia Braga, então Uhum. já é um filme que Chama atenção por si só. tem destaque, tem outros atores e atrizes bem famosos que fazem um ótimo papel, mas eu acho que, assim, entre os não tão famosos, o filme brilha. Nossa, sim, o filme. E ele, assim, exala uma brasilidade, né? Porque, e além de ter, ó, crítica social foda, todo esse contraste da síndrome de vira-lata que muitos brasileiros carregam, com essa perspectiva de gringo. Tem uma cena lá bem marcante lá. Ó, spoiler de novo, mas você já tinha que ter assistido Bacurau, né? Teve gente que levou mulher no cinema pra assistir 10 vezes Bacurau e você ainda não assistiu. Aí você tá brincando comigo. Que é aquele momento em que os caras da bike lá chegam e vai encontrar com os gringos, ele fala, não, a gente somos mais parecidos com vocês, a gente é do sul, São Paulo, e não como eles. E aí já vem lá os gringos falando, opa, lógico que não, olha a sua cara, olha onde você tá, olha como você fala. Então acho que assim, é um soco na cara de quem menospreza a sua própria identidade. Né? Isso aí. Eu fecho com um digno de Oscar ou vale ingresso. Pra mim, digno de Oscar. Eu acho que é um filme que briga forte ali no digno de Oscar. Mas pra mim ele não ganharia o digno de Oscar. Pelo que a gente tá vendo que vem ali na sequência, tem coisa boa. tem coisa boa vindo ali. Se você quiser colocar ali no digno de Oscar, eu topo. E depois a gente remaneja. Vamos deixar no vale ingresso então, que acho que a gente nem precisa remanejar, né? Já dá um lugar devido aí pro Bacurau. Vamos fazer uma pausa pra hidratação? Uma coca aí? Hydration. A gente habla muito. Joguei o copito. Você sabe qual é a próxima, produção? Eu sei o nome, eu tava tentando ler as linhas pequenas. Entendi. As linhas pequenas estão muito pequenas. Tá escrito 70% inspiração e os outros 30% eu não entendi o que era. Dorgas. Não, mentira, não sei. E aí? Bingo, o rei das manhãs. Eu deixo você começar. Eu acho filmaço. Eu fecho muito com o Bingo, cara. Eu acho o Bingo um baita filme. Eu também acho. Sinceramente, me surpreendeu. Muito. Talvez até a história real, né, os fatos que aconteceram realmente, até eu não lembro se é da nossa época, eu não lembro de ter assistido O Bozo? O Bozo. Não, eu também acho não que vi, foi não. um pouco antes. Acho que é da dos nossa anos idade. 80 ali, né? Mas o filme parece representar muito bem o que aconteceu. Uhum, sim. E eu achei uma história bem bacana aí, o Vladimir Brist, né? Tá Embaçado. o suco da atuação. Tá bem. Gosto muito das atuações dele. Gosto. Também gosto muito do Vladimir Brista. E assim, eu gosto muito que a gente vai ver, acho que algumas vezes aí, a Leandra Leal, que é a produtora. E esse filme tem um plano de sequência incrível, um determinado momento do filme. As atuações são boas. O diretor desse filme, que é o Daniel Rezende, eu acho.
E ele é o cara que, acho que esse é o primeiro filme que ele dirigiu, mas ele é o editor de Cidade de Deus. Ah, então não tinha como ficar ruim, né? Então, O cara manja. ele é muito bom. Hoje ele faz Turma da Mônica, os três aí da Turma da Mônica, que são legais, viu? Vale a pena assistir Turma da Mônica. Esses eu não assisti ainda. Por isso que É não tá bacana, aqui. por isso não tá aqui, só por isso que a gente tá falando deles. Mas eu acho um filmaço, acho que toda a energia carrega o filme, o Vladimir Brist tá genial nesse filme. Eu falo ingresso digno de Oscar, mais uma vez pra mim. Eu acho que Vale Ingresso tá legal ali. Ele já Contempla? consegue. Ele não é um filme que você simplesmente para pra assistir. Ele é um filme que você pode escolher ele pra assistir. Isso é verdade. Aí, nossa, vamos tatuar isso aí. Bota aqui, ó. Fact Tattoo, alô. Tatua isso aqui, vai. No antebraço. O Lá. bingo aqui, ó. Bingo, o palhaço Bingo. Que só chama Bingo no filme porque eles não tinham os direitos do Bozo, né? Pois é, Tá vendo? essa coisa de direitos autorais. Não tá com nada. Ela é legal porque protege o patrimônio das pessoas, o patrimônio Sim, sim, intelectual das bacana, pessoas, bacana. mas às vezes acaba atrapalhando um pouco, né? É. Precisa entender as situações e às vezes dá uma cedida, na minha opinião. Gente, a pirataria tá aí pra ser praticada. Por que não roubar uma ideia? Mentira, não me processem. Vamos pro próximo. Carandiru. Aí a gente tá falando da Nata. Nata. Filmaço. Eu acho que foi inconsciência, gostando já de cinema e apreciando a atuação, a história, a direção. Esse foi um dos primeiros filmes brasileiros que eu assisti e eu fiquei assim, caraca, parada é boa. Mano, sim. Esse é o do Hector Babenco, né? Esse filme, eu acho. Acho que ele é do Hector Babenco. Eu não sou muito bom em nome de diretor, eu conheço alguns, mas não. Mas eu acho que é, assim, 9 de 10, de certeza. Pô, mas que elenco também tem esse filme, né? E assim, é tudo muito perceptível. Acho que você consegue sentir a sujeira da prisão, aquelas pessoas ali, como você vê que é um lugar inóspito, tanto que o Carudido depois acabou, e como, assim, é aquilo, né? Eu acho que no final do filme mesmo fala que o filme foi baseado nos depoimentos dos presidiários que estavam ali, dos sobreviventes depois do massacre. Então a história é deles. E é um suco de Brasil, né? É um suco de Brasil também. É o suco do chorume do Brasil, infelizmente. E é baseado nas experiências do Drauzio Varela, né? Visitando a cadeia. É um filme muito sensível. Se você não assistiu. É isso, né? Você pensa em filme de cadeia, você vai achar que é tudo, mas é um filme que, na verdade, reflete muito sobre o sistema carcerário, sobre como as pessoas lidam entre si em situações completamente adversas, hostis. Eu não Filmaço. sei se o Carandiru provavelmente ele deve ter concorrido ou até ganhado alguns prêmios. Deve ter ganhado Mas alguma eu não coisa. sei se ele chegou aí pro Oscar. Eu acho que não. Ele é um tipo de filme muito visceral, talvez, né? Pra Oscar, assim, não sei. Muito realidade, muito bancado na realidade. Não sei se é um filme que agrada as pessoas que tomam as decisões lá no Oscar, as pessoas que votam. Também não sei. Eu não sei se, na verdade, ele sairia do Brasil, né, diante daquele contexto naquela época, para fazer uma campanha para o Oscar. Apesar que, assim, se a gente for pensar em visceralidade e filmes indo para o Oscar sobre isso, o nosso próximo ali, ele vai falar um pouquinho desse lado aí, né? Eu tenho certeza disso. E de que é outro filme que vai estar brigando lá no topo. Uhum. Mas é que talvez Carandiru ele trate de uma situação menos dia a dia. Cidade de Deus é mais dia a dia. É o crime no dia a dia. E mais de uma situação ligada a presos. Sabe? Tipo assim, aqui essas pessoas já estão condenadas. Elas já têm os crimes delas. E a realidade é tipo assim, mostrar a história do vilão. É isso, é verdade. E também acho que coloca, para isso precisa pintar um outro vilão, né? Que nesse caso do filme acho que é um pouco o Estado. A forma como as coisas são conduzidas. Mas, pô, assim, só para não deixar passar batido, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Rodrigo Santoro, Ailton Graça, Caio Blá. Cara, tem muita gente boa. Esse filme aí é imperdível. Se você não assistiu, revisita que ele vale a pena. O Wagner Moura também pôs o dedinho. Não é, né? Floresce. As coisas acontecem com esse homem, né? Não dá pra entender. Nosso futuro vencedor do Oscar aí. Um ator. Com alcance. Então eu acho que pra mim vai pro Oscar.
Digno Vamos de pro, Oscar. vamos pro digno de Oscar pra ele. E isso vai deixar a gente bem complexo de ir lá na frente decidir um. Ah, mas ele merece, né? Deixa a gente Não tem lutar. outro lugar A pra gente ele ali. luta, a gente luta. Vamos lá, vamos pro próximo. O próximo vocês já citaram Cidade de Deus. A gente tá falando da nata mais uma vez. Digno de Oscar, concorrendo a 4 categorias do Oscar, inclusive, né? Pra mim, não tem, assim, quer discorrer sobre só pra pontuar o filme? Não, é Porque- só uma curiosidade que eu acho que talvez esse tenha sido o filme que mostrou a cara do cinema brasileiro pro mundo. Não Uhum. que o mundo não conhecesse, mas é tipo assim, olha a capacidade do que a gente pode fazer. Uhum. Não, mas sabe que é verdade isso? Porque eu lembro que, pô, sei lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos aí, eu tive contato com uns gringos, assim, pela primeira vez. E aí muitos deles iam pra mim e perguntavam assim, e aí, cara, o Brasil é meio cidade de Deus mesmo? Aquilo é verdade? Aí a gente fala, já... não deixa de ser, não deixa de ser. Tem ali a parte dramática, claro, mas a história é muito boa. O filme é montado de uma forma muito inteligente, ele é sagaz, ágil, muito vibrante também. E ela tem um apelo ainda muito maior porque tudo bem, tinha alguns atores ali famosos, mas assim, ó, quem carrega o filme nas costas não era nem ator. Não. Né? Se não me engano, a história foi conduzida de uma forma que até moradores ali da Cidade de Deus Uhum. participaram das gravações. Mas era uma oficina, né? De atuação, tudo, teatral. Então, tipo, foi um elenco preparado para esse filme. Não é que, tipo, vamos pegar grandes nomes, trazer e fazer uma grande história. Não. Vamos pegar a galera de lá, a galera que vive, a galera que vai conseguir passar a emoção que a gente quer para mostrar a realidade. Então, eu acho que esse filme é divisor de águas para o cinema brasileiro. Também acho, também acho. Podem ter outros, claro, sei lá, não sei se a gente vai comentar aí mais pra frente, mas tem, por exemplo, Central do Brasil, tem outros filmes marcantes, muito né? grande para a história do Brasil no cinema, mas eu acho Uhum. que Cidade de Deus, Pra mim é assim, talvez top 3 filmes brasileiros de todos os tempos, assim. O Cidade de Deus é muito bom. Os personagens são complexos, você entende cada um dos lados, eles dão uma forma de encaixar tudo naquele roteiro. Aquela parte que o Zé Pequeno toma a boca, quando começa a voltar lá de tarde, quando a boca surgiu, você entende como ela foi passando de uma mão para outra em 2, 3 minutos. E uma cena assim, ó, com uma câmera só, porque vai mudando o cenário, vai passando, só que, pô, a história é muito bem contada. Acho que é aquele famoso assim, ela não te conta o que está acontecendo, ela te mostra. Então eu acho um filmaço, cara. Pra mim, digno de Oscar e a gente vai ter que decidir depois. esse aí vai entrar pras cabeças. Cilada.com. A gente saiu de Cidade de Deus Que a pra gente subiu falar de muito Cilada. pra vir, né? Não é isso, né? A queda é maior quando a gente tá no auge. Cilada.com. Cara, pra mim ele tá no mesmo nível ali do Até que a Sorte Nos Separe, mas, assim, colocaria até na frente. Eu gosto do Bruno Mazzeo, acho que ele é um ator razoável. Ok. Talvez a história ali fique devendo um pouco. Talvez pela época ele tentou Eu acho surfar que é na isso. onda do .com, da internet, explodindo, vídeos, YouTube e tal. Até a arte dele do cartaz meio lembra YouTube, né? Se for para pensar. Mas é um filme que meio que não dá pra você apresentar como cinema brasileiro. Eu acho que ele deve demais, assim. Eu acho que ele vem numa época assim, que nem a gente tem alguns filmes de comédia que começava a explorar muito esse lado assim, meio erótico, meio sexualizando as coisas, fazendo muita piada, tipo, com coisas fálicas e afins. Mas não sei, eu lembro que eu achei ele divertido na época. Até porque é isso, né? Eu tinha o quê? 15, 14 anos, então se alguém falasse porra no cinema, eu já falava, porra. Aí você fica assim, aí o cara trai a esposa e é filmado, parece que é uma. Depois ela acha que ela faz graça porque ele tinha ejaculação precoce, acho alguma coisa assim, né? Seria um besterol brasileiro? Acho que assim, não chega no nível do besterol, né? Que ele tem uma historinha, né? Mas. Eu, assim, esquecível. Pra mim é isso, ele é esquecível. Eu não acho que ele chega no nível do Até que a Sorte Nos Separe. Pra mim ele tá acima do Até que a Sorte Nos Separe. Eu acho que eu lembro mais da história dele do que do Até que a Sorte Nos Separe. Mas classificar ele em esquecível é ok. Eu acho que é esquecível. É isso.
e hoje levemente ofensivo, né? Eu não acho que seria o tipo de filme que sairia hoje. Tinha aquele Aí Comeu, lembra desse filme? É com ele também, não é? É com ele. Puta, Bruno Mazeu viveu uma fase difícil. É, de repente. Mas se E pá, teve uma época do cinema brasileiro que o que fazia a graça era a putaria, né? É exato, né? Eu tô aqui usando palavras da putaria. Né? O cinema brasileiro teve uma época que ele ficou conhecido pela putaria. Uhum. Era o pornô chanchada antes e agora depois veio essa tipo de. É que o Brasil é um país mais caliente, digamos assim. É, lógico, né? Tem o molho. Tem um molho. Eu acho que tem muitas coisas que estão ligadas ao sexo e chamam atenção por causa disso. Sim, sim. Acho que até é legal quando você faz filme, tipo, com esse tipo de humor, não tem um problema nisso, mas eu acho que ele é meio sujo, sabe? Acho que ele é muito, ser muito sincero, é um filme meio machista, né? Não chegam até aí comeu, porque aquilo lá era um absurdo, né? Porque na época eu mesmo adolescente falei, gente, que isso? Mas ele é um filme que explorava muito isso, aí eu já não achava, eu achava esquisito, mas achava divertido. Agora, eu acho que se eu fosse rever ele, eu só ia falar, puta merda, que bosta é essa? Eu acho que ele vai ficar inesquecível pelo espaço que ele ocupou na época dele. Uhum. Assim, a gente foi buscar a cilada, né? Porque ele é. Acho que a geração cilada. ele é muito esquecido. Ele é uma cilada, Bina. Ele é uma cilada, é uma bilada assim, não. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. De pernas pro ar. É, mais uma vez, comédia brasileira. Eu diria até que uma comédia nível Globo. Comédia nível Globo é boa. Eu gosto dessa definição. Mas. Eu não lembro. Na época, o que é que tinha alguma coisa quando ele foi lançado? Tinha. Um protagonismo feminino com os filmes, né? Tipo, eu acho que era vender produto erótico depois, né? É. Então, acho que rolava um pouquinho dessa inversão de história. Empoderamento. Exato. Mas assim, pra mim é esquecível. Cumpriu o papel dele também. Dava Na época não tinha muita mulher no humor. Então lançar um filme de humor brasileiro com uma mulher protagonista era algo mais tipo assim, difícil de encontrar. Com esse tipo de. Porque acho que inclusive a amiga dela é a. Esqueci o nome dela, daquela que é do Cacete Planeta. Eu também não lembro. Esqueci, acho que é Maria Paula, alguma coisa assim, Ana Paula. Mas. Maria Paula. Eu acho que é Maria Paula. Porque a Ingrid Guimarães, eu gosto muito da Ingrid Guimarães, porque ela. Nossa, como é que é aquela série dela com a Heloísa Périssé também? Esqueci. Mas ela é engraçada, pô, tem maior reconhecimento. Até hoje tá fazendo filme no Prime aí. Mas. Não, ninguém tá contestando a capacidade de atuar. De forma alguma. É que talvez o filme não seja um filme. Acho que é tipo um filme pra cumprir um contrato. Sabe aquela banda que ela fez um contrato com a produtora e ela precisa lançar 10 discos? E aí ela tem conteúdo pra 7. Só que ela precisa entregar 10. Vai esticar. Então aqueles 3 vai sair. Até de algum jeito vai sair. Vai sair alguma coisa. Eu acho que é um pouco isso. Mas será que ele é tão esquecível ou será que ele bota num paro pra assistir? Agora eu fiquei esquecível. Eu, particularmente, não pararia pra assistir. E lançou 3 deles, né? Puta, isso é muita coisa. Deu dinheiro. E uma coisa é inegável, ele deu dinheiro. Senão não tinha 3. Exatamente. Bom, e eu acho que a gente pode até, em algum outro momento, em algum outro episódio, comentar sobre isso, sobre essa necessidade da indústria, né, de ganhar dinheiro e por isso lançar tantas sequências ao invés de apostar em histórias novas. Não, isso é verdade. Ainda mais agora, né? Hollywood, a gente tá de olho em você, hein? Voltando, ou é sequência, ou é remake, tá sem criatividade, que é isso? É a segurança, aposta no que dá certo. Eles querem dinheiro, não interessa. E aí uma hora deixa de dar certo. Tem série que tem 20 temporadas, mas podia ter parado na 5ª. Alô, Grey's Anatomy, desculpa. Desculpa, fãs, gente. Bom, eu sou fã de Grey's Anatomy. Eu nunca falei mal. Da produção. Tava falando de Supernet. Em breve meu microfone será desligado. Como foi bom participar. Tá bom. Próximo, Lisbela e o Prisioneiro. Oscar. Eu acho que esse é um dos filmes que facilmente entra ali no Vale Ingresso. Ele não vai pro Oscar porque eu acho que ele ainda tem uma... Eu não vou dizer que ele deve, mas ele ainda tem uma coisa de roteiro, de história, que é mais pra entreter. Não é uma coisa que vai... Caramba, aquele filme maravilhoso. Não. É uma história ok, com atuações maravilhosas. Muito bom. E é um filme que vale ingresso, viu? Eu acho justo a sua opinião, mas eu discordo. Porque... Não, mentira, eu concordo. Acho que ele não chega a ser um digno de Oscar, mas assim, pessoalmente,
e já que a sua opinião é baseada em gostos pessoais, nossa Uhum. lista é baseada em gostos pessoais, pô, eu acho filmaço, cara. Acho o humor é muito certeiro, as atuações são muito marcadas. Selton Mello tá bem, Marco Nanini tá incrível como vilão, os Marco personagens. Nanini, Selton Mello. Débora Parceria. Falabella. E todo o elenco ali de apoio também, tem uns alívios, e são umas sacadas muito boas, assim, e ainda mostra também esse lado Brasil, é muito... E um Você Brasil, sente ali. e não é um Brasil Rio de Janeiro, não é um Brasil São Não, Paulo. não. É um Brasil Nordeste, que eu acho que também merece esse apelo, né? Uhum, Esse foco, porque tem uma variedade cultural muito grande lá pra cima. uhum. E ele também rola uma coisa de metalinguagem, né? Porque ele também homenageia muito cinema, ele fala muito de cinema, o sonho lá da Débora Falabella, da personagem dela, da Lisbela, né, no caso, é conhecer, ser uma estrela de cinema, tá ali, ver de perto aquele glamour, ela no cinema, encontrando o Leléo, que é o Selton Mello. Pô, eu acho esse filme, assim, redondíssimo. Pra mim, uma comédia de primeiríssimo escalão. Mas eu aceito deixar no Vale Ingresso, porque você odeia o cinema nacional. Não, é porque assim, eu tô reservando aquele espaço lá de cima, porque virão filmes Não, justo. que realmente assim, não tem. Ele não consegue entrar na categoria de baixo. Ai, tá bom, deixa ele aí. Não vale ingresso. Vale ingresso. E vale mesmo. Eu gosto bastante. Qual que é o próximo? Meu passado me condena, Fábio Porchat. Fábio Porchat, Minha Mello. Eu acho que esse foi o filme de lançamento do Porchat no cinema, não? Talvez. Não Talvez, lembro né? dele antes. Eu sei que na televisão ele já tinha uma participação muito boa, já vinha do stand-up. Talentosíssimo. Porta Uhum. dos Fundos. Porta dos Fundos. Mas eu acho que no cinema, talvez com abertura assim para ele ser o protagonista de um filme, talvez esse tenha sido o primeiro. É possível, é bem possível. E esse filme, eu acho que ele é baseado numa peça deles, não? Ah, é? Eu acho que tem a peça, Meu Passado Me Condena, que é com os dois, o Fábio Porchat e a Minha Mello, e aí eles adaptaram pro cinema. Eu acho. Se eu estiver disseminando fake news, avisa nos comentários, me xinguem, me ofendam, faça o que vocês quiserem. Que o nosso objetivo é entregar informação. Não importa se ela é verdadeira. Nosso compromisso é só com a informação, Exatamente. não com a verdade. É entretenimento. Entretenimento. Pô, mas eu acho que o Meu Passado Me Condena, ele tem seus momentos. Não acho um filme, não detesto. Eu gosto do humor do Fábio Porchat. Uhum. Eu acho ele um excelente funcionário da alegria. Funcionário da alegria, gostei. E eu gosto desse filme. Não sei, eu não conseguiria classificar ele abaixo de Paro pra Assistir. Eu tava pensando em parar pra assistir. Não sei se quer brigar com ele pro Vale Ingresso, mas eu ficaria bem tranquilo no Paro Cara, pra o assistir. ingresso tá tão caro no cinema, eu acho que dá pra esperar sair. Eu paro pra assistir. Eu gosto desse filme. Ele tem sacadas. Ele tem a originalidade dele, eu gosto. Talvez ele não precisasse ter ido tão longe, lançar o 2, eu não sei se tem o 3, mas acho que se tivesse parado no 1, tava legal. É um passado muito extenso. Tem muita coisa pra condenar. Não que o 2 seja ruim, mas é pior que o 1. Então, ele já... Na nossa... A gente tava falando de esticar, né? A gente acabou de fazer... Não vamos ser contraditórios aqui. A gente não pode ser hipócrita. A gente só trabalha com a verdade. Mentira. Próximo, qual que é? Minha Mãe é uma Peça. Aí a gente também tá falando da nata da comédia brasileira. Então, senhor Paulo Gustavo, saudoso Paulo Gustavo. Perdemos ali um cara que com certeza... É que se tratando de comédia, talvez ele não conseguiria esse posto de brigar por um Oscar e tal. Não, sim. Mas Mas a não capacidade... por ele, né? Pela categoria que Exatamente. ele fazia. Pela capacidade dele, sim. Ele mereceria prêmios grandes. No Oscar dos Descartáveis, ele está em todas as edições, Todas as ganhando essa categorias. estatueta, isso. Melhor fotografia, inclusive, melhor maquiagem. Melhor maquiagem, Minha Mãe é uma Peça, tinha que estar. Eu não sabia que era o Paulo Gustavo até ver os créditos. Eu só fui descobrir no final. Tem uma história que a minha esposa, a gente já tinha assistido o filme, e aí no final de semana que a gente estava na casa do vô dela, a gente colocou o filme para eles assistirem, para os avós dela assistirem. E o vô dela só descobriu que era um homem no final do filme, porque a gente contou. Sério? Ele estava perguntando, mas quem é essa atriz? Que eu nunca vi.
Você vê a Mentira. capacidade de Paulo Gustavo. Muito à frente do tempo dele. Mas, pô, eu acho. Minha mãe é uma peça. Ah, é um exemplo que esticou. Eu gosto dos três. Eu acho os três muito bons. Mas aí esticou da forma correta, né? É. Com roteiro, com uma comédia conduzida por alguém que sabia fazer a parada. Sabe que eu tenho minhas críticas com a história do Minha Mãe é uma Peça? Porque qual a história do filme? Nenhuma, mas ele Não sabe tem. fazer. Então, Mamãe. Mamãe. Sem história, ele conseguiu fazer você rir do começo ao fim do filme. Então, não, ele era muito carismático, né? E assim, lógico, todos os elogios possíveis ao Paulo Gustavo, merecidíssimos. Mas eu gosto muito dos filhos, dos atores que fazem os filhos dele dela na série da Dona Hermínia. Serve de escada muito bem, assim, Uhum. pra comédia chegar no ponto da A Marcelina eu sempre me diverti. Eu acho muito interessante também que quando você para pra ver depois os pós-créditos, que é a mãe dele mesma aparecendo, é igualzinha, é o jeito de falar, né? Atualmente ela participa lá do Domingão do Faustão e ela falando é idêntico ele falava. Domingão do Hulk. Do Hulk, é isso. Mas é isso, você vê ela falando e você consegue ouvir a voz dele, porque ele soube interpretar ela muito bem. A peça que os dois faziam juntos também era incrível. É verdade. Bem lembrado esse detalhe. Como é que é o nome da mãe dele mesmo, assim, quando... Não é Dona Hermínia? Não, não é. Hermínia era uma vizinha deles de prédio, ele pegou o nome emprestado. Que Hermínia é muito bom, né? Hermínia é muito bom. Eu não vou lembrar o nome agora dela. Né? Dona Deia, pô, é claro, Dona Deia. Como fomos esquecer da Dona Deia? Desculpa. Mas pô, Minha Mãe é uma Peça, no mínimo vale ingresso. Vale o ingresso. O próximo, Muita Calma Nessa Hora. Muita calma nessa hora. Qual que é esse mesmo? Esse A gente já colocou aqui qual é a classificação. Pior que eu gosto desse filme. Mano, Porque eu esse acho que eu tenho um lugar, assim, de nostalgia pra mim. Não, esse filme não é ruim, tá? Ele é bom, ele é melhor do que esse lado, ele é melhor do que De Pernas pro Ar. Ele tem a participação de Hermes e Renato. É verdade. Nossa, eu tinha esquecido disso, é verdade. Geração nova. Hermes e Renato era muito bom. Não seria feito hoje em dia, mas era muito bom. Então eu acho que assim, com certeza eu paro pra assistir. No mínimo eu paro pra assistir. Eu gosto. Tem o Adnet no auge dele ali também. Meus equipamentos. Meus equipamentos, meu. Tudo cheio de vomito, meu. E eu gosto da Andréa Horta, tem a Fernanda Souza também nesse filme. Esse filme é muito bom. Elas vão pra Búzios, né? Isso tá tendo. Ela. Não lembro qual delas, acho que a Andréa Horta, a personagem dela, termina. E aí ela pega as amigas dela e vão pra Búzios, vão lá reanimar a vida. E aí, altas aventuras, muitas peripécias, muita alegria, muitas Tem um pouco de humor confusões. Globo. Tem, claro, tem humor Mas Globo. assim, é um filme que acho que nos cativa pela memória afetiva com ele. Sim. Tem o Luiz Miranda também, que Mas é o... se a gente for falar da história mesmo, a gente Não, não zero entra da história, zero história. Mas eu paro pra assistir. Falo assim, É nossa... que ele não olha pode ficar no mesmo lugar que Cilada. Não vale a... Não, ele não merece isso. Não vale. Tem Bruno Mazel nesse filme? Ele é o cantor famoso que tá no hotel. É o 2 esse, não é? É o 2? É. Bom, mas Esse aqui é um A exemplo... edição vai colocar aqui embaixo pra vocês. Mas obrigado, edição. mas a gente sabe que, tipo assim, ali tá só um filme, mas ele representa a franquia. É que o 2 é muito ruim, né? O 2 é muito ruim. Esse aí, como a regra a gente faz, a gente vai abrir essa exceção. Talvez não tivessem tido que colocar o Bruno Mazel, talvez o 2 pudesse se salvar. De repente, a culpa é do Bruno Mazel. Não, mentira, Bruno. Você é um... Eu não sei o que você tá fazendo hoje em dia, mas você é bom no que você faz. Seu pai era da hora. Seu pai era foda. É isso. Próximo. O Alto da Compadecida. Se isso daí não for Oscar, eu não sei o que. Eu acho que o Oscar foi feito depois desse filme, né? Uma palavra, né? Uma palavra não, né? Um nome. Fernanda Montenegro. Mas é que ela aparece no final do filme. E ela não precisava aparecer mais do que isso. É que nem Ainda Estou Aqui. É que assim, ela é ícone do cinema brasileiro. Uhum. Pra mim, se tivesse um Oscar no Brasil, o Oscar tinha que ser no formato dela. É verdade, nossa. Ancine, por favor, né? Que Agora- Você tem boas ideias. Agora, Matheus Nastergaile Matheus Nastergaile. e Selton Mello. E Marco Nanini, mais uma vez. Marco Nanini também. Mas assim, esses dois, como parceiros,
Eu não vou dizer né? que tudo que eles fazem fica bom, porque o 2 não ficou legal, eu acho. A culpa não era deles, né? Mas esse filme aqui é qualquer coisa de incrível na atuação. Não, eles têm muita química, né? Assim, a amizade dele. É um filme sobre a amizade, assim, no final das contas, pra mim. É isso. E o João Grilo é muito esperto, ele passa rasteira em todo mundo. E assim, eu acho que é muito do personagem também. É uma obra do Ariano Suassuna, né? Então a gente Tem base, né? começa aí, né? O negócio já começa lá em cima. Talvez quando a gente for falar ali dos critérios para definir que filme é bom, que filme pode ser melhor e tal, em relação a roteiro e história, eu acho que ele, para mim, é o melhor da lista. Cara, talvez, assim, em matéria de conteúdo, porque a história vai para tantos lados, é sempre alguma coisa que eles têm que superar, e a dinâmica entre eles é muito É boa, criativo, é cultural, é realista, é realista. É Brasil. é Brasil. Auto da Compadecida, o auge. O Lobo Atrás da Porta. Filmaço. Aí aqui a gente vai entrar num pequeno roubo na lista. Vamos. Porque quando a gente começou esse episódio, a gente classificou que todos esses filmes que estavam concorrendo aqui nessa lista hoje, o principal critério para eles estarem na lista é que nós dois tínhamos assistido. E esse é o único que um de nós dois não assistiu. E o Quem? energúmeno sou eu. Eu já tive vontade de assistir esse filme, já assisti críticas sobre esse filme. Eu sei do que se trata, mas eu não assisti o filme. Mas, queria dizer que isso não vai me impedir de comentar sobre o filme. É isso, é isso. Você... Por quê? Uhum. Qual é a minha função ao falar de cinema? Se eu não souber o que eu falo, eu minto. Não, mentira. Eu fui atrás de saber qual é a história do filme, o que acontecia, ver crítica das pessoas que eu acho assim a mais capacitada para saber se o filme é bom ou ruim, Boscov? que é o canal Piuí. Ah, claro. Sou fã deles, então eu fui lá e assisti o vídeo que eles fizeram sobre esse filme. E assim, me deu mais vontade de assistir. Porque, assim como a nossa audiência, ou a maioria dela, eu não ligo pra spoiler. Mesmo sabendo do que se trata o filme, mesmo sabendo das cenas, eu quero assistir o filme. Eu quero tirar minhas próprias conclusões. Você já sabe o final? Sei. Mentira. Nossa, o final me pegou assim, ó. Estava completamente desprevenido. Agora eu vou trazer uma curiosidade que talvez você saiba. Por favor. Você sabia que esse filme, o conteúdo, a história que gerou esse filme, já foi um episódio do Linha Direta? Sério? Opa, tá vendo? Às vezes, quando você precisa falar do filme, mas não assistiu, você vai saber mais do que quem assistiu. É que nem quando você tá na escola e aí a professora pede pra você ler um livro. Cara, quem lê hoje em dia, né? Então aí você pega o resumo. E Exatamente, aí tranquilo. procura um vídeo no YouTube. Procura o vídeo no YouTube, o vídeo resumo. E aí você faz aquilo em cima do que acontece e tira uma nota 7, que é o suficiente. E foi o que você fez. Então você tá de parabéns pela sua... Esse filme é baseado num crime real que aconteceu no Brasil, que chocou o Brasil nos anos 60. Não, mas esse filme é muito foda. A história, porra, o crime. E o fato de saber que é uma situação que realmente aconteceu e um filme que apurou muito bem os fatos e foi bem certeiro, não ficou criando muitas coisas, lógico. Como é um filme, tem a parte de dramaticidade e tal, mas é um filme que realmente explora o que aconteceu no caso, o que deixa o filme mais macabro ainda. Não, o filme, ele é... Esse é um filme que ele não é tão conhecido, né? Acho que, assim, a maioria das pessoas, ela acabou não conferindo, mas é um filme que ele te prende do começo ao fim. Tanto pela história, quanto a direção, que eu acho que é do Fernando Coimbra, e o elenco também, os dois ali, o Milren Cortaz, eu nunca sei falar o nome dele. Eu também não sei, mas é um baita ator. Baita ator. E a Leandra Leal, de novo, a Leandra Leal, incrível, ela é uma das melhores atrizes que eu já vi. E eles seguram muito bem, é um filme muito difícil, é um filme difícil, assim, é um filme que dói em alguns momentos, mas ele é muito bom. E eu só queria trazer também que, além de ser um caso real e ter representado muito bem o que aconteceu, ele é um dos filmes, aliás, é um dos filmes não é isso que eu queria dizer, mas esse filme está na lista dos 100 filmes brasileiros, 100 melhores filmes brasileiros montados por não sei quem. Mas tem uma lista com credibilidade que montou a lista dos 100 melhores filmes brasileiros e esse filme tá lá.
E mais importante do que essa lista aí, cheia de gente de credibilidade, aquele vai lá pra cima na nossa lista, tá bom? Aquele A vale gente ingresso. não vai colocar ele no digno de Oscar, porque acho que aí seria roubar demais, né? Já que um dos integrantes não assistiu. Mas se tivesse no cinema, eu pagaria pra ir assistir. Vale o ingresso. O Homem que Copiava. Um clássico, Um clássico. que eu assisti, mas faz muito tempo. E eu não lembro direito da história. Eu lembro que a história é muito boa. Que mais um filme que conta com a Leandra Leal, vou enaltecer ela em todas as oportunidades. Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, Pedro Cardoso, Agostinho, para os mais íntimos. E, pô, é um filme que eu lembro que eu gostava muito desse filme. Eu também admito que eu não revi ele nos últimos 15 anos, talvez, mas ele é muito bom. Eu acho que é um filme que, assim, se ele estiver passando, vale parar pra assistir. Vale para porque é legal, né? A história era mais ou menos o Lázaro Ramos via a vizinha dele, né? E ficava meio obcecado por ela. E aí ele ser era um rico, precisava ter um dinheiro dinheiro para, tal. né, esbanjar, né, chamar no papo. Só que ele não tinha condições de fazer isso, até que ele descobriu que o que eu acho que é uma decisão muito pertinente. Não é que a gente não tem dinheiro, é porque a gente não imprime mais dinheiro. Exatamente. E aí ele foi lá e começou a falsificar dinheiro, cara. Isso aí é o sonho. Lembrar que ele trabalhava numa fotocopiadora. É claro, tem esse detalhe, Ele né? tinha acesso a uma máquina que copiava com qualidade, Uhum, colorida. Numa época em que o fax ainda reinava. uhum, é verdade. É verdade. De quando sai que esse filme? 2000, início dos anos 2000 aí. Por aí. Por aí. E eu acho que o Lázaro Ramos nem era conhecido assim no cinema brasileiro. Talvez tenha sido um dos filmes que projetou ele. É bem no possível, cenário. é bem possível. É um bom filme, pra dizer o mínimo. Vale a pena a gente, inclusive, revisitar ele pra ver como é que vai ficar. Mas acho que, assim, diante de tudo que temos, o Padre pra assistir, ele vai bem. Não, vai muito bem. E aí a gente pode voltar um dia e botar ele no Vale Ingresso, pra ver se ele era bom. Tentar, né? Os Normais. Aí a gente tá falando também a Fernando, nata é, de atores atores. e da comédia. Eu acho que foi, pra mim, é um expoente da comédia Globo. Ah, é, mas aí você tem nome, né? A criadora, né? Que era a Fernanda Young, que já falecida, a saudosa Fernanda Young, que era muito boa, né? Ela tem outros trabalhos aí, Os Normais é um dos principais dele. Eu gostava da série já, Uhum. do seriado. E o filme. Mas eu conheci o seriado por causa do filme. Sério? É, que acho que eu não assistia, acho que meus pais não deixavam assistir Os Normais na época. Passava muito tarde também, né? Passava Também, depois também. do Fantástico, se não me engano. Era horário nobre que não era pra criança estar acordada mesmo, né? Já era o objetivo mesmo. Coisa mais, né, direcionada a um público-alvo mais velho. Mas com motivos, né? Os normais, pra quem. Inclusive, né? A galera talvez que não saiba tudo, pô, Fernanda Torres existiu a partir dos normais também, né? Não a partir, né? A partir é complicado. Mas, assim, É que ela projetou brilhou, muito ela também. ela brilhou em tudo que ela fez, né? É, a bicha é boa. Eu acho que Os Normais, Vale ingresso. como filme de comédia, vale o ingresso. Vale ingresso. Não dá pra dizer assim que, nossa, tem um roteiro maravilhoso. Não, mas tem uma história original bem legal. E cativa, né? Sim. Às vezes não é sobre o quão mirabolante é, pelo menos eu acho isso. É o quanto aquilo te pega. Uhum. Concordo. Ó, pai. Bom. Aí a gente tá falando também de um outro filme que ele expõe muito bem a realidade da Bahia. Cidade alta, cidade baixa, meus amigos. Eu acho que ali é um filme também que tem comédia, tem drama, tá tudo misturado. Qual é a categoria desse filme? Tem crime. Tem crime, tem Wagner Moura e tem Lázaro Ramos. Tem essa parceria, né? Uhum. Que é... É o Suco de Salvador. Cara, esse daí não é difícil de definir o paiol. O que dá pra definir é que a gente vai só avaliar o primeiro, né? Porque o segundo eu nem lembrava que tinha o segundo. Eu saiu, não sabia que tinha sido. saiu até recente, acho que deve ser 1, 2 anos, e ele não chamou a atenção de Não ninguém. pegou, né? Não pegou, não pegou. Mas eu acho que o pai, ó, no mínimo, vale ingresso. Ah, eu também, eu concordo com você. No mínimo vale ingresso. Mas é um filme que tem muitas nuances, né? É o Brasil. É o Brasil. É Salvador também. E aí eu acho que já o Lázaro Ramos já tá brilhando mais. Né? Já, Ele já já. tá mais consolidado como o grande ator que ele é. Ele tá mais à vontade também, né? Acho que ele tem mais liberdade. É um filmão. Ele tá numa boa posição. Ele vale ingresso. Saneamento básico. Oscar. Aí a gente tá brincando com a memória afetiva
do nosso amigo, então tem que respeitar. Mas assim, eu fui assistir pra participar desse. Pelo menos esse eu assisti. Comprometimento. Isso aqui se chama Comprometimento. comprometimento. Eu fui assistir, é realmente um filme muito legal, uma Bom. história bem original. Temos Wagner Moura brilhando, Fernanda Torres brilhando, mais alguns atores lá que. Camila Pitanga, Lázaro Ramos mais uma vez. Pô, Camila Pitanga, Lázaro Ramos. É que o Lázaro Ramos eu acho que ele chega a ter uma participação pequena pro carisma do personagem dele. É verdade, ele é um coadjuvante de luxo, né? E eu acho que é isso, assim, tipo, é um filme que vale o ingresso, sim, mas eu não classificaria ele para Oscar. Eu acho que ele não briga lá com os Titãs. Eu entendo e eu vou respeitar seu argumento, mas eu não vou deixar isso passar batido sem, pelo menos, né, enaltecer o que é essa obra-prima chamada Saneamento Básico filme. Porque a gente estava aqui falando de Brasis e retratos e, enfim, outros contextos que filmes tendem a abordar. E eu acho que esse filme ele representa muito cenários do Brasil. Sim. E de uma forma assim, eu acho que ele é um filme muito tapa de luva. Assim, ele não é tão expositivo, tão explícito, ele não tem cenas assim que você vai falar, meu Deus, mas ele é tão cadenciado, um ritmo tão gostosinho de assistir, e ele tem pontuações assim que quando você menos espera, ele te pega. Porque ele tem um jeitinho brasileiro no bom e no ruim. A história é meio que até você tá com ele mais fresco na memória, você até consegue lembrar. Mas é uma vilazinha no Rio Grande do Sul que eles estão precisando de dinheiro para fazer uma obra num fosso. Pra, como o nome sugere, né, ter ali um equipamento de saneamento básico. Uhum. Só que a prefeitura não tem a verba destinada para aquilo. O que a prefeitura tem é a verba destinada para fazerem um filme. E a partir daquela verba, eles fazendo um filme, conseguindo captar aquela verba, o objetivo deles nunca é fazer um filme, mas é pegar os recursos daquilo para conseguir aplicar na obra. Na prefeitura eles até falam que o objetivo é não devolver o dinheiro para o Brasil. Exatamente. Vocês precisam de 8 mil reais para fazer o fosso, nós temos 10 mil para fazer um filme. Nós damos os 10 mil se vocês fizerem um filme, mas não devolvam para Brasília. Então, é incrível. Só aí, ó, já começa a perceber a genialidade. E aí tem, claro, todo o carisma, a desenvoltura de grandes atores, a cena quem vem lá? É a Silene, mas que Silene? Auge do humor. Aquilo ali, ninguém deu uma canetada mais certeira do que aquela cena ali. E, pô, eu acho que é um filme bonito no final das contas também. Eu acho que talvez, por todos os filmes que a gente colocou aqui, que tem mais essa característica de ter sido um blockbuster brasileiro, na época em que foram lançados, talvez esse seja o filme com maior chance do nosso público não ter assistido. Existe. É que eu acho que agora ele tá meio que voltando acho que ele nunca esteve em evidência, mas acho que agora ele está surgindo porque o Wagner Moura tá muito nos holofotes, Fernanda Torres esteve ano passado, vai continuar eternamente agora. Então, acho que assim, um filme com os dois ainda, e os dois são um casal no filme, não sei, acho que vai chamar atenção. Acho que já tem chamado. Eu vejo uns cortes desse filme agora que eu nem sabia que as pessoas conheciam. Eu acho que se alguém não assistiu, na verdade, a maioria dos filmes aqui, se alguém não assistiu, tá perdendo. Tá perdendo. Menos aqueles ali que a gente tá botando bem pra baixo. Aí vocês estão perdendo muita coisa. Mas vale ingresso, então? Vale o ingresso. Vale Vale o ingresso. ingresso. Se eu fosse você. Existe um lugar no meu coração pra Se Eu Fosse Você, mas eu não sei o quão bom é esse filme. Cara, eu coloquei ali porque eu lembro de ter assistido, mas se você me perguntar qual é a história, eu vou resumir que eles trocam de corpo. Mas Eles o trocam que de corpo. acontece... Eles são um casal, né? O Tony Ramos e a Glória Pires, na época em que ela conseguia opinar sobre as coisas ainda. E aí, acho que eles têm conflitos, e aí, por alguma obra do destino, eles acabam trocando de corpo para entender um pouquinho melhor do contexto um do outro, né? E é isso, acho que o filme, assim, é uma dinâmica de casal. Mas é engraçadinho, ele tem seus momentos. Eu lembro que eu dei risada na época, mas eu tinha 10 anos. Talvez... Eu acho que esse filme, ele tem muito do humor Globo contido, sabe? Aquele humor que você não pode dar explosão de riso. Vai brincar com algumas situações, aquela aguinha com açúcar e tal. É a impressão que eu lembro de ter tido. Uma impressão justa. E aí eu colocaria ele em... esquecível. Eu não me sinto à vontade de colocar ele junto com
cilado, eu colocaria ele no quadro pra assistir. Não, tudo bem. Eu posso ceder hoje. Tá bom, você é muito gentil. Vai ter o 3, inclusive, né, se eu fosse você. Sério? Vai ter esse ano. É um dos lançamentos aí, ó. É. O Descartáveis está antecipando pra você. Se eu fosse você, 3 nos cinemas em 2026. Se eu fosse você, eu não assistiria. Mas, Vamos tentar. Agora vai ser a Cleo Pires. putz, Tropa de Elite. aí, não sei o que você vai dizer, mas assim, pra mim é Oscar porque, primeiro, eu acho que ele é ele alcançou o seu brilho depois de ter sido todo gravado e ter ido pra mesa de edição. Isso aí a gente tem que valorizar, né? Sabe, você perceber o esmero de quem editou, de ter mudado a história. Imagina assim, que vem uma história A pro cara editar e sai de lá um filme, uma história B, e essa história B ficou incontestavelmente melhor do que qualquer coisa que viria. Pô, conta aí pra nossa audiência o que aqui você tá falando. Eu sei, eu acho muito boa essa história, inclusive. Por que que isso aconteceu? Bom, o filme inteiro foi gravado para que o Matias, soldado Matias, fosse o protagonista da história. Seria o Matias que ia narrar a história, seria o Matias que ia fazer o filme acontecer. E aí ele foi gravado dessa forma, deve ter sido muito bem gravado, por sinal, porque as cenas são boas, o filme tem a sua qualidade estética, tem a sua qualidade de roteiro, de história. Era aquela época que a câmera na mão tava ali fervendo, né? Eu não sou muito bom com nome de pessoas, então talvez eu não vou saber dar o verdadeiro crédito às pessoas que merecem pelo trabalho, mas a partir do momento que esse filme chegou para ser editado, e aí é na companhia do diretor, que eu esqueci o nome, José Padilha. José Padilha, na companhia do editor, eles começaram a perceber que talvez a história fosse ficar melhor se fosse conduzida pelo Capitão Nascimento, personagem do Wagner Moura. E aí você percebe o quão bom o cara é, que talvez ele tenha sido convidado para ser um coadjuvante e ele tomou o filme de assalto. E virou protagonista. E um dos personagens, convenhamos, mais emblemáticos do cinema brasileiro, né? Capitão Nascimento, Beto Nascimento pros íntimos. Eu acho, pra mim, ele é um filme que expõe exatamente a situação do Rio de Janeiro dos últimos 20, 30 anos, com perfeição, tanto o 1 quanto o 2. E é um filme que a história te deixa com raiva do Brasil, da forma como as coisas acontecem no Brasil. Não, eu acho um bom ponto. Eu acho um ótimo ponto isso. Eu acho que o 1, ele é um filme muito bom. Eu acho o 2 sensacional. Eu acho o 2 muito corajoso. Porque eu acho que talvez o Padilha tenha feito um filme com o intuito de mostrar como a violência acontece, só que acabaram vangloriando muito o personagem que é o Nascimento. Que, assim, pô, todo mundo, acho que a maioria das pessoas de Tropa de Elite, a gente sabe que não é a coisa mais, assim, legal de você esperar de um cara que representa o Estado fazer o que ele faz. Ele não é um bandido, mas ele é uma vítima do próprio contexto que o Brasil, que o Rio de Janeiro oferece. E o 2 mostra justamente o que é esse sistema que faz isso acontecer. Sim. E bota o dedo na ferida. Eu acho o 2 um filme muito corajoso, redondo. E acho que o pessoal lembra muito mais do 1, cativa muito mais pelas cenas de violência explícita. E acho que justo, porque também o filme é super redondo. Tem aquela questão lá com a preparadora de elenco, que pegava pesado com os caras também. O resultado super funcionou, porque na tela a gente vê isso. Eu acho que o filme vende uma ideia e se você não tiver com um posicionamento político muito afirmado, assim, nossa, pra mim isso é certo e acabou, esse filme consegue te vender qualquer ideia que ele tenha pretensão de vender. Se ele tá protegendo a personalidade do Capitão Nascimento, você compra, porque a história tá bem contada, a história tá bem direcionada. E aí, claro, depois de assistir o filme você vai entender que ele pode ter realmente, assim, como é que eu posso dizer? Não um objetivo, mas ele teve um direcionamento político que talvez não seja o mais correto. Mas como filme, qualidade do filme, pra mim é indiscutível. Não, eu acho um filmaço também. Eu fecho deixar ele ali indigno de Oscar. Eu acho que vale. Assim,
Ainda mais pensando no conjunto da obra. A gente estava falando de alguns que esticam, eu acho que os dois filmes eles se complementam de uma forma muito, muito feliz. Acho que a história, o enredo. O primeiro é o Wagner Moura, tem o Wilhelm Cortaz de novo, desculpa, eu nunca lembro seu nome. Mas também, né, o nosso querido, pô, como é que é o nome dele? Ih, não me pergunta de Do novo, Não, do porque... personagem, esqueci. Do Aspira, pô. Me fugiu o nome dele. Capitão Fábio. Capitão Fábio. Inesquecível Capitão Fábio. E o 2 eu gosto quando tem a figura lá do deputado pra fazer esse contraste aí do Irandir Santos lá. Pô, se quiser deixar no Oscar, tá aí. Eu acho que ele representa os dois filmes e ele deve estar lá no Oscar. Bota ele lá. E aí eu acho até que ele vai ter um agravante quando ele for brigar pela única posição que ficará no Oscar, porque ele é uma sequência e os dois filmes são bons, o que é difícil. Isso é bem difícil. Tá bom. Olha só, já estamos aqui mostrando as armas para ver o que vai acontecer. Vamos pro próximo. Vai que dá certo? Vai que dá certo. Vai que dá certo. Aí eu acho que já é um filme assim, Fábio Porchat. Vai puxar. Gregório do Vivier. Eu lembro de dar risada com esse filme. Eu também dei risada com esse filme. Porque assim, eu não vou lembrar exatamente a história, mas eu acho um filme bem redondinho pra Eu gosto comédia. desse filme. Eu colocaria ele ali, entre o Vale o Ingresso e Para pra Assistir. Cara, eu acho que ele vale ingresso, viu? Eu gosto desse filme. Esse filme é muito besta, é bobão, mas é muito bom. Eu acho que é uma comédia que casa direitinho com a história que eles estão contando. Tem eu nunca lembro dos nomes, mas tem o Tuco, pô. É, o Lúcio Mauro Filho. É o Sumário Filho. Que ele tá. Eu acho que esse é um dos melhores papeizinhos dele, assim, papeizinho não, papéis dele, pô. Eu acho que ele tá muito legal, ele tá muito divertido. E o plano é dele, só que nenhum, assim, acho que é uma galera, são 2 irmãos, né, e mais 2 amigos. E aí acho que eles são, assim, todos uns largados na vida, sem muita projeção, perspectiva de futuro. E acho que eles têm uma loja de jogo, De videogame. alguma coisa de assim. aluguel de fita, né? E assim, eles estão tentando dar um jeito de salvar, acho que a loja, reformar, não lembro o que era. E aí o Lúcio Mauro Filho vem com esse plano que ele dirige um carro forte, de roubar o carro. Só que assim, ninguém ali tem a capacidade para fazer um plano desse dar certo, nem para elaborar o plano. E aí a história se desenrola. É legal esse Tem filme. Bruno Mazeu. Tem Bruno Mazeu. E é um filme que a gente gosta. Parabéns, Bruno Mazeu. Você Se conseguiu. recuperando no final da lista. Quando tudo parecia perdido, você apareceu. Vale ingresso? Acho que vale ingresso. Vale ingresso. Se lançasse o filme hoje, esses filmes que estão ali, vale ingresso. Se lançasse hoje no cinema, seria filmes que eu gostaria de assistir e pagaria o ingresso para assistir. Porra, você lançou o melhor critério que existe. É isso, eu fecho com você. Por último, Meu Nome Não É Johnny. Meu nome não é Jorge. Eu sei que você tem um carinho com esse filme, né? Pois é, então. Se você tem a sua paixão por saneamento básico, Muito bom. o meu é por Meu Nome Não é Johnny. Eu fui assistir no cinema e acho assim Top. top. Eu acho que é uma história bem redondinha, bem contada, tem drama, tem comédia. Gosto das atuações. Também gosto. Acho, talvez tenha sido a melhor atuação que eu já vi da Cleo Pires. Nunca parei de pensar nisso. Sabe? Talvez, Tipo assim, talvez. eu não acho ela uma atriz ruim, mas eu acho que ela é uma atriz mediana. E aqui talvez ela tenha feito o melhor trabalho dela. Eu gosto. É verdade, ela tá muito bem nesse filme, né? A gente pensa tanto no Selton Mello, ela tá muito bem no filme. E, pô, é isso. Além de tudo, é baseado numa história real. É mais um filme que é baseado numa história real. Com certeza tem muito mais drama do que a história real deve ter tido. Ah, sim, claro. Mas, pra mim é isso. Pra mim vale ingresso. Eu não sei se você tem lembranças desse filme, se de alguma forma te marcou. Não, pior que eu tava de bobeira vendo ele esses dias. Assim, tava passando, eu parei pra assistir. E eu gosto desse filme. Eu acho que uma coisa que me pega, assim, eu acho que do meio pro final, o ritmo ele dá uma acelerada que eu acho que ele se perde um pouco. Tá. Mas assim, nada que eu me faça discordar de Vale Ingresso. Eu achei ele muito legal esse filme. E eu acho que mostra muito bem a passagem dele pela prisão, ele assumindo a culpa das coisas que ele fez, e a forma como tudo acontece na vida dele mostra o quão suscetível as pessoas estão
as pessoas relacionadas a drogas estão de passar pelo problema que ele passou. Sim, sim. Que, tipo, ele mesmo explica no filme que ele nunca quis ser um traficante, ele nunca quis dinheiro. Ele não queria ganhar $1 milhão, ele queria gastar $1 milhão. É um problema de playboy, né? Também que era o caso do nosso querido aí, João Estrela, né? Mas é verdade. E fora que esse filme rendeu uma cena icônica, né? A da prisão lá, quando ele vai traduzir com a cela dos... Não lembro de onde que os caras dos africanos, e aí o Luiz Miranda tá lá. Essa cena é sensacional. Fuck you? Fuck you, fuck tu, fuck todo mundo. Só isso aí já vale ingresso. É. Vale Essa ingresso. cena eu dei muita risada. Essa cena é sensacional. E é isso, produção. É isso, agora vocês têm que decidir quem que é o digno de Oscar. Cara, eu só queria fazer uma observação ali, que apenas um filme É melhor não Capitão Norte. merece ser assistido. Amigos, audiência, todos envolvidos. Se há um dia vocês se depararem com Até que a Sorte nos separe, sejam um, dois ou três, Ou próximos Vai, filmes que Capitão forem Norte. lançados, pega uma enxadinha, pega sua pá, Procure acha um um terreno terreno. baldio, exato, e capine um lote, que é mais produtivo. Agora você que lute com esses dignos de Oscar aí. A produção quer propor uma coisa pra vocês. Então vamos Fala, lá. produção. O Oscar tem vários tipos de premiação, são várias categorias. E... Tem de melhor filme, melhor atriz, Hum. melhor fotografia. Certo. Vocês vão ter que escolher aí, tipo, se um não entrar, por exemplo, vocês vão tirar o Carandiru dali. Mas vocês colocariam ele digno de Oscar no quê? Melhor história, melhor... É um bom... Se vocês forem tirar, eu ainda vou dar o boi de vocês escolher. Por que vocês ainda deixariam ele ali? Se vocês decidirem, tipo, não, esse sai, mas talvez eu manteria por essa categoria aqui. Interessante, interessante. Então, é que assim, por exemplo, melhor roteiro original. Eu acho que o Carandiru já não concorreria porque é uma história real. Eu acho que é um baseado no livro do Drauzio, inclusive. Então não é um roteiro É adaptado. adaptado. Né? Tem essa categoria. Então talvez para roteiro adaptado ele concorra com Alto da Compadecida. Mas assim, eu concordo, mas aí Tropa de Elite também vem um pouco, né? Porque é baseado no livro do cara também, né? Ah, é? É. Eu não sabia disso. Eu acho que é baseado no livro do próprio Nascimento, que não chama Nascimento, né? Não sei o nome dele na vida real. Cara, assim... Então, no contexto do roteiro original, só Cidade de Deus? Cidade de Deus. E aí, é que eu não sei, porque a gente vai ficar pensando em um monte de categoria, e aí, por exemplo, direção de elenco, que é essa categoria nova. Eu acho tanto... Todos aí são muito bons. Mas Cidade de Deus fez um trabalho mais difícil. Cidade de Deus pegou atores que não eram atores. Aí, se a gente for falar também de ator ou atriz protagonista, eu acho que fica muito difícil concorrer contra Capitão Nascimento. Mas aí você Ele- mesmo lançou o Matheus Nastergalli lá, Sim, cara. mas ele não faz tudo sozinho. Ele divide o protagonismo em alguns momentos com o Chicó. Uhum. E eu acho que no Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, ele é a cola de tudo. Mesmo no segundo que ele não aparece tanto, ele ainda é o protagonista. É que eu acho que o Tropa de Elite, o que acontece... Assim, não que eu gosto do Matias, do Neto, no primeiro filme ali, o André Ramiro e o outro ator, me fugiu o nome. Mas acho que você sente mais falta do Capitão Nascimento. Tipo, ele sai de cena, você pensa, quando é que ele volta? Que a gente quer saber mais dele. Não sei, cara. Eu acho que o Capitão Nascimento, vou classificar de uma outra forma, o Capitão Nascimento é mais importante pro andamento do Tropa de Elite do que seria o João Grilo pro Alto da Compadecida, do que seria o... Qual é o nome do protagonista do Cidade de Deus? Não, eu ia falar Bené, é o... Não. Nossa, fotógrafo, Buscapé. Buscapé. E também é mais do que o Buscapé. E no Carandiru, o São Drauzio... muitos protagonistas, né? Tudo gira em volta do Drauzio, mas ele não é nem de longe Longe o o protagonista, Acho que tudo passa por ele, né? Mas assim, ele é meio que espectador dos protagonistas. Eu acho que talvez seja o filme que menos tem protagonista e mais tem bons núcleos, é o Carandiru. Pior que é. Nesse sentido, a gente pode lançar o prêmio Melhores Núcleos aqui, será? Oscar Melhores Núcleos? Podemos? Se fosse uma série, daria pra um
cada episódio da série ser a história de um preso. De um preso, isso com certeza dá. Aí, fica a ideia, inclusive. Eu não sei, eu acho que assim, mas a gente vai ter que tomar uma decisão, né? É muito legal de ficar confabulando sobre as coisas. Vamos tomar uma decisão. Eu vou só trazer uma observação, um parênteses. Tropa de Elite tá ali representando os dois filmes. Certo. E ele é um dos poucos casos de sequência boa. Cidade de Deus teve Cidade dos Homens. Ok, que a gente não assistiu, só a produção. O Alto da Compadecida teve o 2. Ruim o 2. O Carandiru né, não teve Fábio? 2 porque é uma história que acaba. Vou ter que construir. Só se agora acontecer na estação de metrô. E o Tropa de Elite tem 2 filmes e os 2 filmes são bons. Ele tem mais peso, talvez. Não, eu entendo. Mas olha, se eu tenho um voto de quem eu deixaria digno de Oscar. Assim, ó, no geral. Cidade de Deus. Eu não vejo um filme assim, um filme tão bom quanto. Eu acho que, assim, nem de cinema brasileiro. Top 10 filmes já da história, Cidade de Deus. Pela história, pelo enredo, pela forma como aquilo é contado, como cada. Porque a gente estava falando dos núcleos do Carandiru, mas, pô, o que eu achava muito massa, o que eu acho muito massa da história de Cidade de Deus é que começa aqui, ó. Buscapé, a história aqui começa aqui, ó. Eu sou Buscapé, fotógrafo, mas para chegar aqui a gente vai ter que voltar lá atrás. Então, aqui, ó, cabeleira, gangue, não sei o quê. Mas ainda não é hora de contar a história desse elemento. Não, vamos voltar para cá. E ao mesmo tempo tudo faz tanto sentido. E as coisas vão se amarrando de uma forma e num ritmo tão. Amarradinho, né? O roteiro é. O Não, tudo roteiro bem, é eu muito também, bom, a eu acho montagem que- é foda. Eu acho que desses 4 filmes aí, o que ficar, ficou. Não, Ficou bem. todos eles estão bem. Eu acho que Auto da Compadecida é uma coisa em que te pega porque você se identifica com aquilo, mesmo você nem sendo daquela região do Brasil, mas você meio que conhece um Chicó, você conhece um João Grilo, e aquela fé que move as pessoas, aquilo não é tão distante. Tropa de Elite, acho que ela te impressiona, assim como o Carandiru, mas eu acho que Cidade de Deus, além de te impressionar, ele te prende. Eu vou com Cidade de Deus. Agora. Não, tudo bem. Eu voto Cidade de Deus também. Eu acho que dos 4 ali, talvez eu colocaria. Se tivesse que ranquear os 4, Uhum. eu concordo Ranqueia, com você em tudo. Na Cidade de Deus. Eu gosto muito de Tropa de Elite. Eu gosto muito de Alto da Compadecida. E aí eu deixaria o Carandiru, mesmo ele sendo um filme excelente, Excelente. 9 de 10. Pô, assim. Eu acho que ele, entre os 4, ele fica em último. Eu concordo com você, viu? Pra mim, a ordem que a produção colocou agora é a ordem que mais me agrada, dentre dessas. É Carandiru em quarto, Tropa de Elite em terceiro, Auto da Compadecida em segundo e Cidade de Deus o mais. Se eu tivesse que... então? Eu acho que a gente tem a nossa tier list. Eu acho que tá Printa! Que o negócio tá bom. E pra assistir depois, quem não assistiu ainda, printa pra poder assistir. É o mínimo, faça isso por você. E a menos que até que a sorte nos separe, né? Isso Printa pra não esquecer, se um dia estiver passando, você corta. ruinzinho. Mas é isso, né? É isso. Tier list montada, feita. Adendos, despedidas. Se você tiver suas contribuições, quiser sugerir temas, sugerir nomes que a gente tenha esquecido, se vocês concordam ou não com essa tier list, aí vocês deixam aqui nos comentários, manda mensagem na DM no Instagram, segue a gente lá nas redes sociais, inclusive. Eu não sei se vai aparecer ou não, mas coisa corta. Mas gente, é importante vocês participarem, contribuírem, que a gente tá aqui para vocês também. É isso? É isso. E o cinema nos Descartáveis está só começando. Só começar. É isso. Faça sua pipoca e acompanhe o nosso canal. Um abraço e até a próxima.